Bom dia, estimados amigos paroquianos. É com alegria que retornamos com a meditação diária depois o Padre saiu de umas missões por aí. E hoje Jesus está falando para nós que ele vai voltar para o Pai, né? Agora eu parto para aquele que me enviou e ninguém de vós pergunta por que isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, é bom que eu vá, porque se eu não for, não virá o defensor. E se Jesus subir, o defensor virá. Muito bem. É um caminhar nosso como cristão, saber que Jesus agora, no seu caminhar com os seus discípulos, está dizendo que ele vai voltar para o Pai, né? A ascensão do Senhor Jesus aos céus, que estamos breves a realizar. E aqui nós vemos, a partida de Jesus, aparentemente um mal terrível da vida dos discípulos, porém essa partida produz uma nova chegada, o defensor e o Espírito Santo. Passar de uma guarda para outra gera medo e desconfiança, né? E aqui nós estamos falando passar das mãos de Jesus para as do Espírito Santo, de um mestre para um pedagogo especializado, né? Que vai dizer a verdade, vai defender aqueles que são na verdade. Então, existe esse medo, essa tristeza, né? Essa perturbação interior, né? Ou seja, é necessário que eu vá para o Pai, é necessário que eu suba até o Pai para encaminhar para vós o Espírito Santo. Este é o caminhar de Jesus para nós, né? E nós caminhamos, né, para o dia da ascensão do Senhor e sua volta ao seio da Santíssima Trindade, ou seja, como inauguração de um novo tempo ordenado pelo Espírito Santo. E o discípulo sente também essa mudança, né? Também nós sentimos quando precisamos mudar de alguma coisa, mudamos de casa, de trabalho, paróquia, coordenação, de grupos, mudar alguma fase da vida. O primeiro momento da mudança ela assusta, é natural isso. Sobretudo se nós, né, estamos efetivamente vinculados no momento presente a alguém importante ou fazemos algo importante, né? Mas a palavra da ordem é essa: é bom para vós que eu vá. E quando ele vier, ele mostrará ao mundo o que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. Então, nós vemos que até Cristo soube dar espaço ao Espírito Santo. Até Cristo soube usar da distância pedagógica para ajudar os seus discípulos a caminharem com as próprias pernas. Então, a ausência de Cristo não é para nós uma ausência vazia, mas é um espaço para que o outro seja ele mesmo com plena liberdade. Onde está o Pai, está o Filho, onde está o Pai e o Filho, há também ao Espírito Santo, o Espírito da verdade. Né? Nós vamos ficar bem, né? E temos que estar tranquilos porque Jesus não vai abandonar a gente, né? Nos momentos mais difíceis. Pelo contrário, né? Jesus foi sempre, né? Um patriota em relação aos seus discípulos, né? Nunca foi um ser antipatriota. E quando nós devemos aprender com Jesus, né? Sobre o patriotismo, porque ele não ele não vai abandonar a gente, né? Ou seja, ele nunca abandona a gente, né? Então, ele sabe qual é a relação, é aprender com Jesus isso, né? Saber que ele vai nos defender, sempre irá nos defender, sempre irá estar juntamente conosco com as nossas causas. Por quê? Porque Jesus ele quer a liberdade, ele quer um caminho diferente. E drasticamente, exemplo disso, né? Ou seja, enquanto nós estamos, né, vivendo uma vida em Deus, né? Ou seja, um caminho com Jesus, né? É para mim, para você perceber o quanto Deus nos ama de verdade. E hoje eu peço, assim com carinho, né? Um exemplo disso é que Deus nos abandona é o seguinte, né? Ou seja, temos dois exemplos acontecendo, né? O padre estava fora, mas agora estou por dentro das notícias, né? Drasticamente, nós temos um exemplo recente de quase 2 bilhões de pessoas reunidas em Copacabana para ver um show de uma artista americana, enquanto nossos irmãos no sul estão sofrendo com as enchentes, né? Ou seja, o que está acontecendo com a humanidade? Ou seja, cadê a sensibilidade disso? Se não for nós, né, com o coração que é cristão, que atende, que sente, né,
Ou seja, gastam 60 milhões para fazer um show, né? E para as pessoas que estão sofrendo vão oferecer o que nesse mundo? Tá entendendo? Então é saber que Deus não abandona a gente, né? Aquele povo que está sofrendo, o Senhor Jesus vai impelir pela ação do Espírito Santo a cada um de você, eu, a você, a nós nos movermos e sentirmos tal e qual e nos colocar no lugar daquelas pessoas que estão sofrendo. Enquanto uns fazem festa e tem uma, né, sabe que tudo que aconteceu no Copacabana não tem nada de cristão, nada de cristão. Né? Enquanto uns estão fazendo festa, outros estão sofrendo, uns estão rezando, ou seja, por que isso? Onde que está o nosso Deus? Então isso é um alerta para nós, a nossa forma de sermos cristãos, a nossa forma de colocarmos na vida dos outros. Jesus nunca abandonou os seus discípulos. Então que nós aprendamos com o Senhor, que sejamos sempre presentes na vida dos outros. O Paráclito é a certeza de que Deus nunca nos abandonará, jamais nos abandonará. Agora, precisamos nos deixar ser conduzidos pela força do Paráclito. O Espírito Santo nos leva para aquilo que é bom, nos leva para a caridade, nos leva para o amor, nos leva para aquilo que faz bem para a humanidade. Né? O Espírito contrário, o Espírito do mundo, né, do encardito, nos leva para a festa, para show, que nem católicos são. Então, olha só, né? Olha só. Então, o Espírito Santo, quando ele vier, demonstrará ao mundo o que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O Espírito Santo vai defender isso. O que é pecado, o que é a justiça e o julgamento. Então que nós sejamos preparados para isso. Né? Nós sejamos bem preparados para isso. Por quê? Porque o Senhor ele vem. Então que nós sentimos o quê? Sintamos no nosso coração o desejo de estar, né? De estar, né, voltado às coisas de Deus. Porque o Espírito Santo empila em nós, né? Ou seja, os sentimentos de querer ser um bom cristão. Aonde nós estamos, o que nós buscamos, o que nós realizamos. Pergunte-se, é importante isso, para que nós lembremos e testemunhemos o amor de Deus na sua vida. Né? E falando um pouquinho, né, nessa dimensão que está acontecendo na região sul, naquilo que você puder ajudar, nós temos os nossos meios, a diocese também está aí trabalhando, é um modo de nós também oferecermos o nosso ato de caridade, impelidos pela força do Espírito Santo, para que nós consigamos aqui realizar essas ações para ajudar os irmãos. Nós também já sofremos isso, né, no passado, né, quantas situações, né, mas não tão drasticamente como essa. A gente quer dizer, Deus cuida de nós, né? São situações que acontecem, mas porém a gente não pode perder aqui a sensibilidade de ser um bom cristão. E tudo isso é pela força do Espírito Santo que em nós caminha, que em nós trabalha, que em nós vai santificando. Deus abençoe você, um bom e abençoado dia, uma boa e santificada semana. Fica na presença de Deus.